Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje, dando continuidade à nossa série de perguntas e respostas sobre reequilíbrio econômico-financeiro, nós vamos buscar responder a seguinte questão: existe uma database para análise do reequilíbrio econômico-financeiro? Bom, eu peço a vocês que já deixem o like logo no comecinho do vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Comentem alguma coisa para dar visibilidade ao vídeo e me sigam também no Instagram, Fernanda M. Queiroga, que lá eu informo quando sai vídeo novo, eu posto avisos. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de perguntas e respostas sobre o reequilíbrio econômico-financeiro, nós vamos procurar responder os seguintes questionamentos. Existe uma database para análise do reequilíbrio econômico-financeiro? Qual o momento que define o equilíbrio econômico-financeiro? Bom, inicialmente, o que é database? A database ela é entendida como um termo muito usado no direito trabalhista, que define uma data que periodicamente é utilizada para iniciar ou rever direitos dos empregados firmados com seus empregadores, como, por exemplo, reajuste de salários, dentre outros direitos. Mas esse termo também pode ser utilizado no caso de reequilíbrio econômico-financeiro? Pois bem, há o entendimento de que esse termo não seria adequado para os casos de reequilíbrio econômico-financeiro. E por quê? Em razão das características desse instituto. E que características são essas? Seriam a superveniência, a imprevisibilidade, a incerteza e a inviabilidade contratual. Logo, pessoal, essas características elas são consideradas incompatíveis com a natureza periódica da database. Na realidade, a pergunta a ser respondida é: em que momento se define o equilíbrio econômico-financeiro? Melhor dizendo, quando surge o direito que protege essa equação econômico-financeira? Marçal Justem Filho, ele é categórico. Para ele, é no momento da apresentação da proposta comercial. E por quê? Porque a proposta é o documento que define a oferta do contratado pelos quais ele elaborou. Levando em consideração o quê? Levando em consideração suas particularidades, a sua remuneração, ou seja, as características do seu negócio relacionadas ao objeto da licitação. E sendo o reequilíbrio econômico-financeiro uma forma de garantir essa estabilidade da relação contratual, definida lá no início do contrato, a data da entrega, da apresentação da proposta, ela é o termo inicial da proteção ao contrato. Contra o quê? Contra as imprevisões e incertezas que podem acontecer. O inciso 21 do artigo 37 da nossa Constituição Federal, ele fala o seguinte, que esse equilíbrio é para quê? Para manter as condições efetivas da proposta. E o que eu posso extrair desse inciso 21, artigo 37 da Constituição? Em primeiro lugar, nós podemos extrair que a equação econômico-financeira original do contrato, ela está associada às circunstâncias presentes no momento da apresentação da proposta pelo licitante vencedor, ainda que o contrato venha a ser firmado algum tempo depois.
Em segundo lugar, é preciso que haja algum fato, algum evento superveniente à proposta que justifique a necessidade de reequilíbrio. Mas, afinal de contas, qual a abrangência do equilíbrio econômico? Qual o alcance dessa equação econômico-financeira? Primeiro, pessoal, nós temos que lembrar o que vem a ser equação econômico-financeira. A equação econômico-financeira é a relação entre encargos e vantagens assumidos pelas partes de um contrato administrativo, definida quando, definida a época da contratação e que deverá ser preservada ao longo da execução do contrato. Pois bem, essa equação econômico-financeira, ela engloba todos os aspectos econômicos relevantes para a execução do contrato. Então, essa equação alcança não apenas o din-din devido ao contratado, mas também o prazo estimado para pagamento, a periodicidade dos pagamentos, a cobertura do contrato e mais. Isso também se aplica aos encargos, pois eles também formam essa equação econômico-financeira. E por que eu estou falando isso? Porque, a princípio, a equação econômico-financeira ela se completa concomitantemente com o próprio contrato administrativo. Por quê? Porque, pessoal, se não existir contratação, não se pode pensar, não se pode cogitar nesse assunto. Mas isso não pode nos levar a crer que o equilíbrio econômico-financeiro ele seja afirmado na data da formalização do contrato. E por que eu estou falando isso? Porque os encargos e as vantagens estipulados no contrato administrativo foram definidos em momento anterior, durante a licitação. O que é a licitação? Procedimento formal para a contratação de serviços, aquisição de produtos ou nos atos que levaram à contratação direta. O que é a contratação direta? É um processo de contratação pública em que, digamos assim, foi suprimida, foi eliminada a etapa de disputa, ou seja, a licitação. Quer dizer o seguinte: o conteúdo relacionado ao ativo e passivo da relação contratual se encontra vinculado a momentos anteriores, qual seja, a época da apresentação das propostas. Mas atenção aqui, se a proposta era inexequível, essa alegação de quebra, dessa equação econômico-financeira, pessoal, ela cai por terra. Sobre essa questão, o Tribunal de Contas da União, pelo Acórdão 2901 de 2020 do plenário, ele entendeu que a constatação de inexecuibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não é motivo por si só para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez que ela não se insere na área econômica extraordinária e extracontratual exigida aonde? No artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. A oferta de preço inexequível na licitação, ela deve onerar exclusivamente a quem? Somente ao contratado, mesmo diante de aditivo contratual, considerando o disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93. E o que prescreve o parágrafo 1º? O parágrafo 1º prescreve o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Bom,
Já sabemos que o momento para avaliação dessa quebra da equação econômica financeira, ela se dá a partir da apresentação da proposta. Eu pergunto, e como identificar a quebra dessa equação? Em relação à quebra da equação econômico-financeira, Marçal Justem Filho, ele afirma que a quebra da equação econômico-financeira, ela pode ocorrer a qualquer instante e configurar-se-á sempre que se produzir alguma espécie de evento superveniente extraordinário, imprevisível ou de consequências incalculáveis que amplie os encargos ou reduza as vantagens originalmente assumidas pela parte. Porém, eu tenho uma pergunta para vocês. Qualquer evento é suficiente para comprovar essa quebra da equação econômica financeira? Não. É preciso demonstrar que algum evento, algum fato, ele abalou a equação econômico-financeira original do contrato. Considerando o quê? Considerando a proposta apresentada pelo licitante, os riscos assumidos por cada parte e as circunstâncias presentes no momento da apresentação da proposta. Sobre o equilíbrio econômico-financeiro, Eli Lopes Meireles, ele diz que o equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou ainda equação financeira do contrato administrativo, nossa, quantos sinônimos, é a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da administrativa para a justa remuneração do objeto do contrato. Essa relação encargo-remuneração, ela deve ser mantida durante toda a execução do contrato, de modo que o contratado não venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do empreendimento. O professor Marcelo Berlucci, ele frisa que o equilíbrio econômico-financeiro, como um dos requisitos essenciais do contrato, ele tem duplo significado. Significa que uma prestação deve manter a sua relação inicialmente existente com o investimento feito e que, por outro lado, deve haver um equilíbrio constante entre as receitas e os desembolsos. Está traçado então o quê? Está traçada a equação econômica financeira do contrato, que deve se manter equilibrada de modo dinâmico até o final do contrato, com prestações e remunerações justas e adequadas para todos os envolvidos. Então, o que temos? Constatada a quebra dessa equação econômica inicialmente constituída entre as partes, é preciso identificar as condições que indicam a quebra do equilíbrio. E como identificar? A resposta é dada por Marçal Justem Filho, que elenca 2 fatores basiquinhos, que precisam estar caracterizados. Vamos lá. Ocorrência superveniente de eventos extraordinários de cunho imprevisível ou de efeitos incalculáveis e ampliação dos encargos ou redução das vantagens originalmente previstas. Então, voltando à nossa pergunta, se existe uma database para análise do reequilíbrio econômico-financeiro, o que nós temos é o seguinte: nós temos o termo inicial, E qual seria esse termo inicial? O termo inicial seria a data da apresentação da proposta. A partir daí, nós temos que ficar atentos se houve a quebra dessa equação econômico-financeira. Se essa quebra ela foi onerosamente excessiva, se essa quebra foi capaz de causar retardo ou impedimento da execução do contrato, se o evento foi superveniente, se o contratado não deu causa a esse evento, se não consta na matriz de riscos e por aí vai, tá bom?
Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada a todos pela atenção. E eu tenho um convite para fazer para todos vocês. No próximo sábado, dia 11 de março de 2023, eu vou ministrar um workshop sobre matriz de riscos, ok? Eu espero vocês lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Podem perguntar também no Instagram, que por lá sempre que eu posso eu respondo. E a mensagem de hoje é de um autor desconhecido. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja muito feliz. Deus abençoe a todos.